Como filho, a gente é forte, a gente engole choro, a gente quer mostrar o mundo de um jeito bonito, mesmo que às vezes uma guerra esteja acontecendo dentro do coração. Por um filho, a gente dá a própria vida, se preciso for. Deus abençoe e proteja todas as crianças. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou e com as suas próprias mãos pintou. A cor de sua pele, os seus cabelos, Ele desenhou cada detalhe com um toque de amor. Feliz Dia das Crianças!